Palmas para Jesus. Essas palmas não estão me convencendo. Mais um pouco, mais um pouco. Agora sim. Amém. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. O livro de Timóteo. O primeiro livro de Timóteo, o capítulo 4. Vamos ler o primeiro, o segundo versículo. Depois vamos saltar, vamos ler o versículo 11 até 16. No segundo livro, vamos ler no segundo de Timóteo 3, 1 até 5. Vamos saltar um pouco, vamos ler 10 até 14. E o último livro vai ser no livro de Provérbios 4, 23. Repito. Primeiro livro de Timóteo 4, 1 até 2. Depois vamos saltar, vamos ler 11 até 16. Depois vamos ler o segundo livro de Timóteo 3, 1 até 5. Vamos saltar, vamos ler 10 até 14. E o terceiro livro vamos ler Provérbios 4, 23. Amém? 1 de Timóteo 4, 1 até 2. Será que já chegamos? Se já chegamos, digamos amém. Ainda está fraco, ainda está à procura. O que tem os telefones, o pastor já tinha explicado na vez passada. Clica, desliza, depois clica de novo. É rápido, você chega. 1 de Timóteo 4, 1 até 2. Depois 11 até 16. Já chegamos. 1 de Timóteo 4. 1 de Timóteo capítulo 4, 1 até 2. Leu a palavra do Senhor. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm do homem hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Amém. Saltamos 11 até 16. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedica-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedica-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Fala o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesse dever, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Amém. Eu gosto da versão fácil a ler que eu tenho. Eu vou repetir o versículo 16 para entender melhor. Amém. Ele diz: versículo 16: tenha cuidado com a sua própria vida e com aquilo que ensina. Continua neste dever, porque assim você salvará tanto a si mesmo como os seus ouvintes. Amém. Vamos no 2 de Timóteo rapidamente. 3, 1 até 5. Lembre disto,
Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terá respeito pela religião. Não terá amor pelo outro e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais o prazer do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão a verdade, o verdadeiro poder dela. Fica longe dessa gente. 10 até 14. Mas você tem seguido o meu ensinamento, a minha maneira de agir e o propósito que eu tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas mais fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que cresceu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Amém. Último livro, Provérbio. Provérbio 4, 23. É só um versículo. E já vamos sentar. Quatro, 23. Eu tenho a nova versão internacional. Leia a palavra do Senhor. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Repito. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua palavra do Senhor. Podemos sentar. Cumprimenta o irmão que está do lado à esquerda, à direita. Cumprimenta. Pergunta teu nome. Se tem como. Perguntaste o nome? Me pergunta como é que foi a semana. Amém? Vou fazer um exercício como o pastor fez, que eu acompanhei. Já perguntaste o nome, né? Amém? Melhor perguntar o nome. Então, se perguntaste o nome, até 3, dá o nome do irmão que está à tua esquerda. 1, 2, 3. Amém? Você perguntou mesmo. Até 3, dá o nome daquele que está à tua direita. 1, 2, 3. Amém. Oh. Até 3, dá o nome daquele que está atrás. 1, 2, 3. Você então não perguntaste o nome do vizinho. Amém. Que o Senhor te abençoe. Você que deixou a tua casa e vem na casa dele. Você que sacalhar tinha muita coisa a fazer, mas você diz, não, hoje é o dia do Senhor. Eu tenho que me encontrar com ele. Eu tenho que ouvir o que ele preparou para mim. Eu tenho que partilhar com ele. Ter um momento com ele. Amém. Sacalhar não é para zombar, né? Me sacalhar toda semana. Não tiveste dado tempo para estar com Deus. A oportunidade é essa. Que Deus te abençoe.
é tão bom estar em intimidade com Deus, haver um tempo onde nós podemos falar com Ele, conversar com Ele, louvar e adorar. Amém. É Ele que nos deu a vida e Ele que nos deu a força. Amém. Estamos a continuar a falar do propósito, viver o propósito de Deus. Amém. E quem estava aqui na sexta-feira, nós partilhamos uma coisa que falamos superar os obstáculos. Amém. Onde contamos um pouco a história do Bartimeu e da mulher que sangrava. Amém. Sabemos que as situações estão complicadas nas nossas famílias, lá fora. Mas o Senhor está a pedir para superar esses obstáculos. Conhecemos as situações onde passava, as situações que passava o Bartimeu. Era cego, não conseguia ver. Mas a única oportunidade que ele teve de se encontrar com Jesus, ele fez de tudo para superar os obstáculos que estavam ao seu redor. Amém? O protocolo pode ajudar? Enquanto ele gritava o nome de Jesus, o povo que estava ao seu redor tentava abafar, tentava impedir. E ele não parou. Apesar da dificuldade que você encontra, de tudo que você pode encontrar lá fora, no teu caminho, por favor, supera esses obstáculos. Amém. E falamos daquela mulher que sangrava. Essa mulher gastou tanto dinheiro a procurar de médicos. Mas lhe veio na cabeça o nome de Jesus. Ele disse: eu tenho que me encontrar com esse homem. Mas havia obstáculo. Primeiro ela sangrava. E naquele momento a pessoa que sangrava não ficava no meio, na sociedade. Ficava ao redor. Ao lado, aliás, distante. E eu acredito que as pessoas sabiam. Porque ela vivia muito distante. As pessoas sabiam que essa senhora não pode estar conosco na sociedade. E a Bíblia diz que ele sangrava durante muitos anos. Quer dizer que ela já estava fraca. Mas como ela queria viver o propósito de Deus, ela superou os obstáculos. Não sei como é que ela fez. Entrar naquela meada onde tinha multidões. Não sei o que ela fez para passar os apóstolos que estavam ao lado. Eu não sei o que ela fez, como é que ela andou. Se ela estava a se rastejar. Mas o objetivo dele era o Jesus. Por favor, irmão. O teu objetivo é Jesus. Aguenta. Supera os obstáculos. Olhando o Jesus. Amém. E acabamos de ler, demoramos a ler, né? Duas passagens que são quase idênticas. Amém? E essas passagens é a carta do Paulo. Eu comecei a partilhar um pouco com os irmãos que estavam conosco ontem na preparação do culto. Uma carta que Paulo fazia ao seu filho, ao seu discípulo que era o Timóteo. E Paulo naquele momento estava na prisão. Se você ver ou controlar de princípio até o fim do primeiro livro de Timóteo até o segundo, você vai entender que Paulo está fazendo uma carta para uma igreja, não para um povo. Ele está escrevendo para um pastor, tentar mostrar, tentar ensinar o que o pastor deveria fazer dentro da sua congregação. Ele tentava ensinar e pedir ao Timóteo para ficar um pouquinho atento. Por quê? Porque acontecia algo lá fora. Naquele momento era um momento de perseguição. Todos aqueles que seguiam Jesus, naquele momento era um crime. Então nós somos de Moisés. Nos ensinaram os 10 mandamentos. Vocês estão ouvindo nos falar de Jesus.
Um rapaz que vem com magia, fez alguma coisa, foi embora, morreu. E vocês continuam a falar dele. Então naquela perseguição, eles naqueles momentos, eles não pensavam que um dia o mundo vai chegar até 2023. Para eles naquele momento, já era o fim do tempo. Aquela perseguição para eles, eles consideravam aquilo como já o fim do tempo. Então, o Paulo estava preocupado dentro da prisão, preocupado, e fez essa carta para tentar falar com seu filho, com seu aluno, de como ele ia cuidar do povo. Ele tentava explicar como proteger a igreja com o vento e a influência exterior dos últimos dias. Havia um vento forte naquele momento. E ele dava alguma estratégia no Timóteo para ver se eles conseguiam proteger a igreja contra todos aqueles eventos. O vento, contra todas aquelas influências. E também se conseguia abafar essas influências dentro da igreja. Amém? E se você ler no primeiro versículo do Timóteo, de 1 Timóteo 4, ou vamos falar de 2 de Timóteo 3, você vai entender que ele está a tentar explicar ao dizer. Ele diz: você sabia que nos últimos dias, quer dizer, a preocupação dele era que sacanear o Timóteo não está dando conta do recado daquele que está a se passar. Você sabia que nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis, na minha versão internacional. E na nova tradução de linguagem de hoje diz: os últimos dias haverá tempos difíceis. Eu não sei se nesse momento estamos a passar tempos fáceis, se calhar. Será que também estamos a passar, se calhar, será que também estamos em tempos difíceis nesse momento? Será que as coisas lá fora estão mesmo fáceis? Voltando no 1 de Timóteo 4, no primeiro versículo, é a mesma coisa. Lembra-se. Ele disse: o Espírito já nos disse, já indicou, que estamos nos últimos tempos. E muitos vão ser enganados. Mas tempo difícil quer dizer o quê? O tempo é o mesmo. O sol é o mesmo que o Jesus usou, que o Moisés usou. O sol é o mesmo. O clima é. Lá em cima, no norte, eles têm 4 climas, nós temos 2. Nunca mudou, foi assim. Mas o que fez que o tempo fica difícil? Então ele aqui começa a tentar enumerar, a tentar explicar o tipo de pessoas que fez para que o tempo ficasse difícil. O tempo não fica difícil porque chuva caiu, não. Porque o sol não saiu, não. Porque naquele dia fez muito frio, não. Enquanto você tem o pão em casa, pode fazer muito frio, você está comendo. Mas o tempo ficou difícil por causa de tipo de pessoas. Amém? Por isso nós fomos ler no livro de Provérbios: cuida do seu coração. O tema de hoje é: proteja o teu coração. Amém?
provérbio a dizer: proteja o teu coração. Por quê? Quer ler o porquê? Por quê? Porque é a fonte da tua vida. O coração é o motor de tudo que você vai viver na tua vida. E quando se fala do coração, outras passagens estão a falar do pensamento. Amém? Quando, por exemplo, você recebe algo, você fala com o pastor: pastor, o Espírito Santo me diz algo no coração. Aquilo não vem no coração, aquilo você imaginou. Me vem no coração que eu tenho que ajudar alguém. E na cabeça. Amém? Então quando a Bíblia fala do coração, é o que se passa na cabeça. E o tempo difícil daquele momento era porque havia pessoa que não tinha bom coração. Cuida teu coração. Naquele momento, as pessoas ficam egoístas. O tempo fica difícil quando você está vivendo com um egoísta. Você não tem, ele tem. Se não consegue partilhar contigo, o tempo fica difícil para você. Amém? Um casal onde o marido é agarrado, a mulher passa mal. O tempo para ele fica difícil. O tempo naquele momento estava difícil por causa dos corações das pessoas. E por isso o Senhor nessa manhã quer te dizer para cuidar, para proteger o teu coração. Mas por que nós devemos proteger o nosso coração? Porque lá fora o mundo já está corrompido. O primeiro ponto. Por que nós devemos proteger os nossos corações? É porque lá fora o mundo já está corrompido. As pessoas já não têm piedade. Agora as pessoas também querem ganhar. Pessoas a ser maltratadas, pessoas a morrer, pessoas a sofrer. A primeira coisa é ter, não, eu sou, é que é TikTok, é isso, né? Como eu sou TikTok, eu tenho que tirar foto da pessoa que está sofrendo, que está pedindo ajuda. Porque eu quero que haja muita visualização e que eu tenho que ganhar. Irmão, cuida do teu coração, porque lá fora as coisas não são as mesmas. O problema não é o escritório onde você se senta. O problema não é a bancada onde você trabalha. O problema não é o carro que você conduz. O problema são as pessoas que estão contigo lá. As pessoas que partilham contigo o mesmo escritório. As pessoas que partilham contigo o mesmo carro quando você apanha o transporte. São essas pessoas que trabalham, que vêm contigo, que andam contigo, que vivem contigo na mesma casa. Lá fora as coisas não são mais o mesmo. Antigamente nós íamos, quando éramos crianças, eu ia na casa dos meus tios, dos amigos dos meus pais, ia de feira. Isso aí, naquele momento era já a estratégia dos pais, né? Os pais vão ver qual é o amigo que tem um pouco de possibilidade, um tio que está um pouco bem, vou mandar lá, porque quando mandar as crianças, quando voltar da escola, aquele tio vai comprar. Era quando assim. A mata ia na missão, vou na casa do amigo do pai, porque eu sei que o amigo do pai depois, a criança não volta assim. Hoje em dia, quem vai mais de férias? Quem mandou o filho dele de férias? Os pais vão com os filhos de férias na casa do tio, vão acompanhar, vamos de férias. Antigamente eram os filhos aí sozinhos, agora vamos de férias, nós todos. Mesmo dentro da casa onde está de férias, controlar. Não come, não come. Por quê? O medo, o mundo lá fora está corrompido. Será que eu falo com alguém? Hoje em dia,
Mesmo na festa dos cristãos, as pessoas já não conseguem deixar o copo. Porque o medo, alguém pode meter algo. Nas festas, onde tem cristão. As pessoas já têm medo do vizinho. Antigamente o vizinho era o primeiro irmão. Agora o vizinho é o primeiro inimigo. Depois de descobrir tanta coisa, depois de descobrir como que os homens são, nós todos estamos a viver na cautela. Esquerda, direita, olhando quem pode me fazer mal. Eu só sonhou uma cobra, já estamos a imaginar, é vizinho. Do jeito que ele é estreitinho, alto, é ele. Nós já temos graça com o pastor, com a nossa caneca também na igreja. Essa caneca aqui que está aí, imagina que são boas, bruxos. Antigamente em si, tem dinheiro? Não. Bruxo. O coração lá já está corrompido. Onde estamos a trabalhar, onde estamos a viver, as coisas já não são iguais. Você vê até nas coisas normais, pessoas querem aproveitar um buraco na estrada que a natureza criou. Um buraco na estrada. O governo disse não, vamos tapar o buraco. Mas vai aparecer alguém que quer aproveitar. Esse buraco é pequeno. Deixa aquilo crescer para ter mais dinheiro. Amém? E vocês já tinham mandado uma carta lá dentro. Sempre estão a travar. Ou não, vamos fazer. Hoje já entrou. Ele vai assinar. O buraco a crescer. O buraco a crescer. O buraco a crescer. Porque alguém quer ganhar lá. Estamos acompanhando nas redes sociais. Mas é verdade. Matar alguém só para ter os órgãos dele. Veja o tipo de coração que está lá fora. Proteja o teu coração. Porque lá fora tudo está corrompido. As coisas virão normal. Não tem mais ninguém que vai te dizer que isso aqui não dá. Vai no banco, vai no SIAC, vai no hospital. Tudo é dinheiro. Já não tem alguém que quer ajudar. Quando está te falando de ajudar, você já sabe, é micha. Qual é o problema que você tem? Nós chegamos aqui, aquela irmã não tem que atender. Tá bom, eu vou vos atender, É só arranjar gasosa. Quando se fala de gasosa, se você converter gasosa hoje está quanto? Gasosa hoje está quanto? 200 quantos? Tenta dar 200. Não, tenta dar só 200. Você está lá ofender. Quando te fala de gasosa, já está te falando de 5 lá em cima. Lá fora, o mundo já está corrompido. Então Paulo insistiu e diz: cuida de você. O provérbio diz: cuida do teu coração. Porque nós vamos lidar com esse tipo de pessoa. Nós vamos lidar com esse tipo de situações. Onde se calhar até lágrimas vão sair. Mas qual é a decisão que vais tomar depois de lágrimas sair? Eu me lembro na faculdade uma vez, nós formamos um cartel dos intelectuais, dos mais inteligentes da turma. E naquela prova, todo mundo tinha feito 14, 15. Chegou na minha vez, 9. Eu disse, não pode. Se eu estava no meio do cartel, no meio, 9. O que estava em frente, 15. O que estava atrás, 14. O que estava
do lado 15, o que estava no 16, é o 9. Alguma coisa está mal. Fui ter com o professor. Professor, não estou a entender. O professor olhou, teu nome, babá. Olhou, você não fez prova. O quê? Eu não vi tua prova, prof. Eu não vi. A lista de presença, eu não tenho mais tempo para recuar. Prof, mas só está me faltando um ponto. Os outros já estão a passar, eu não quero deixar esse, como é que se diz? Essa cadeira. Eu posso ajudar. Só o valor que ele pediu. Disse não. Eu vou ter que repetir essa cadeira. Quando eu repetir a 19, repetir aquilo com raiva. Porque sabia, ele sempre volta à mesma prova. O mundo é assim. Lá fora. O professor dá aula, objetivo, todo mundo não pode ter ponto. Todo mundo não pode. E ele a gritar, vocês todos são burros. Qual é esse tipo de professor que está se alegrar porque todo mundo teve menos de 10? Quem é burro? O prof ou os alunos? Não, imagine ainda o pastor que está dizendo, o pastor está contente porque todo mundo está vivendo a fornicação. Ou todo mundo aqui já... Papá, é pecador, vamos dizer isso. E quando vou que já você é burro, você não está vendo todo mundo? Um pastor. O que é que lá fora vão dizer? Que tipo de pastor? O mundo de hoje é esse. As pessoas já não têm piedade. As pessoas já são orgulhosas. É só ver. Eu partilhei ontem com nossos irmãos a preparar o culto. É só ver as redes sociais. É? Uma irmã que está te cantar louvor, ela está dizendo que ela é cristã, está te cantar louvor. Metade do louvor é assim. Aleluia, aleluia, aleluia. No TikTok, aleluia. Mas você queria mostrar que está a cantar ou queria mostrar a tua beleza? As pessoas têm mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Todo mundo agora está no bet. É que Angola bet, Elephant bet, uma coisa dessa. Prêmio bet. Prêmio bet. Ali você vai conseguir mais dinheiro mais fácil. Passa o tempo inteiro. Me lhe pergunta quando é que ele abriu a Bíblia. Não abriu. O grande problema é que lá o mundo está corrompido. Cuida do teu coração. Porque você vai lidar com esse tipo de pessoa. E por que você tem que cuidar do teu coração? Contra essas pessoas, contra o mundo que está corrompido. Sabe por quê? Porque o enganador também quer invadir a igreja. O segundo ponto. O espírito enganador quer entrar também na igreja. O que Paulo acabou de citar no livro de Timóteo. Egoísta. Na igreja também já está a começar a existir. As pessoas já não têm amor. As pessoas vivem fingindo. As pessoas só pensam neles. Já está me dando medo para ir dar mensagem a alguém. Muito medo. Porque todo mundo já é sacerdote. Todo mundo é sacerdote. Só você falar, o senhor, tá bom, vou esperar também ele me confirmar. Já não está mais confiando os irmãos da igreja. Cuida do teu coração, porque ele está tentando invadir também a igreja. Dentro da cerca igreja já não pode se pregar se falar do arrependimento.
Porque se calhar a pessoa que está lá que está a apoiar o pastor é segunda mulher. Se calhar aquele que está a apoiar o pastor vive com o pai. Isso está a acontecer hoje nas igrejas. E essas pessoas vão querer também te corromper. Cuida do teu coração neste ano de frutificação, porque o diabo quer invadir também a igreja. A pregação de arrependimento nunca foi a pregação de conversão. Porque não, eu estava sem Deus, agora estão com Deus. Desculpa lá, se calhar eu expliquei mal, mas o arrependimento é aquele que reconhece os seus pecados. Não é só para os pagãos, mas também para o cristão. Papai, está escrito um pouco de vinho. Oh, não vou mandar vinho, pai. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Arrepende-se. Dentro da igreja, ele tenta invadir. Ele vem com algumas heresias. Ele vem instalar isso na cabeça das pessoas. As pessoas começam a ficar com dúvida. As pessoas até começam a discutir com o pastor. As pessoas até começam a fazer entender o pastor. Não, esse dízimo que estava a se falar é Antigo Testamento. Hoje em dia, Jesus não falou do dízimo. Tudo isso porque não quer dar dízimo. Dentro da igreja, cuida do teu coração. Cuida do coração. Porque o diabo sabe, ele sabe que este ano é frutificação. E ele sabe o que é a frutificação. Dentro da igreja, conflito. Dentro da igreja, orgulhoso. Dentro da igreja, já não conseguimos ajudar a pessoa. Dentro da igreja, muitas dúvidas. Dentro da igreja, grupinho. Dentro da igreja. Por quê? O espírito enganador está a entrar pouco a pouco na igreja. Cuida de teu coração. E o terceiro ponto, para acabar, cuida de teu coração. Porque o espírito enganador quer te tirar do foco. É isso que ele quer fazer. Ele quer te tirar do foco. O nosso foco este ano é que? A frutificação. O espírito enganador virá corromper o teu coração. Muita gente esquece que o pastor é uma pessoa. O Papa Paulo é uma pessoa. A irmã Isabela, a irmã Sofia, os irmãos são humanos. O diabo é astuto. Por causa de uma resposta do Papa Paulo, você vai decidir, já não vou. Essa igreja, já não vou. O que ele disse? Diz isso, hoje já não vou. O diabo está te tirando fogo. Com ele, já não falo com ele. Eu só lhe olho. O diabo está te tirando fogo. Cuida do teu coração. Eu não sei se estou falando com alguém. E Timóteo estava, o Paulo estava tão preocupado. E ele insistia. Os ensinamentos que você já teve, desde que você era pequeno. Os ensinamentos que você sempre segue. Os ensinamentos. São esses ensinamentos que te dão cada vez aqui nesse altar. Por favor,
segue os ensinamentos. Segue a palavra do Senhor. Porque senão, por causa de alguma coisa que você vai ver dentro da igreja, vai tomar uma decisão. Naquela igreja eu não vou. Outras pessoas fazem, não se fala. Quando eu faço, a pessoa tem que reagir. Já não vou. O diabo está te tirando o foco. Será que eu falo com alguém? Se calhar você já está nesse grupo das pessoas que já são egoístas. Se calhar você está nesse grupo de pessoas que já são orgulhosas. Se calhar você já é vaidoso. Se calhar você já não respeita a religião. Se calhar você já não é capaz de se controlar. É só ouvir você reage. É só ver você reage. Por favor, cuida de teu coração. O que o Senhor guardou para você este ano, você não tem ideia. Estamos em julho. Julho está acabando. Dezembro está distante. Vai chegar até dezembro. E vai perguntar, mas está olhando de fotografação, o que é que houve? Enquanto os outros já estão vivendo. Outros já têm bebê. Outros já têm emprego. Outros já têm. Mas você chegou ao fim. Não tem nada. Por favor. Estou a pedir. Cuida. Protege o teu coração. Você conhece a história do jovem profeta e o velho profeta? No livro dos Reis. O jovem profeta que tinha uma missão. E foi cumprir a sua missão sem problema. E depois o rei pedia a ele, não senta na mesa para comer. Ele disse, eu recebi os ensinamentos, recebi a ordem de não comer, de não beber. Esse Deus que me disse. Tudo bem? Ele foi. Mas atrás vem o velho profeta que se encontrou com ele. Ele disse, irmão, ouvi dizer o que você fez. Vem comer na minha casa. Ele disse, não. O Senhor me disse que eu não posso comer, que eu não posso beber, não posso voltar no mesmo caminho. Eu também, o Senhor me disse, o espírito enganador. Eu também, o Senhor me disse. Oh, se o Senhor disse, o homem foi até a casa do velho profeta. Sentou, comeu. A mesma boca que ele disse que eu também, o Senhor que me disse para vir te pegar e comer na minha mesa. É a mesma boca que ele disse, como você não obedeceu na minha palavra, você vai morrer. Cuida do teu coração. Como é que vais cuidar do teu coração? Medita dia e noite. Acompanhe os ensinamentos na igreja. Fica sempre com todos os irmãos da igreja. Eu expliquei ontem. Estou a lançar também esse conselho para aqueles que ainda não casaram. A águia não se casa com um cão. A águia não se casa com uma galinha. Sabe por quê? A águia se sente à vontade lá em cima. A galinha se sente à vontade no chão, na areia. Você que ainda não casou, cuidado. Amém. Porque o que vai acontecer? Cada vez
vez que a águia quer subir para se sentir à vontade, quer subir nos altares, conversar com Deus, a galinha vai me deixar aqui sozinho. Estou a vos dar conselho. O que já casaram galinhas, sabe o que é que eles estão a passar. Estou a mentir. Casaste galinha. E cada vez que ele vai tentar subir, não, eu me sinto à vontade. Não, ele passará mais tempo no chão do que lá em cima. Nós não estou a dizer que nós não devemos ter relações com os pagãos, mas os que devem estar conectados conosco são os cristãos. Porque o coração lá fora já está corrompido. Eu acompanhei um pouco. Quando cheguei em Luanda, acompanhei um pouco. O meu irmão abriu uma pequena coisa com um amigo dele. Mas era a águia e a galinha. O negócio começou bem, mas chegou num momento, a galinha nada. Temos que ficar no chão. Quer voar? Temos que ficar no chão. E a galinha sempre vai te decepcionar. Pior se foi o pato. Você não vai conseguir viver com ele. Porque cada vez que vai entrar em choque, ele prá. Hoje o exemplo seria mesmo o pato. Por favor. O que é que o Davi disse no livro do Salmo 119? Eu pego a tua palavra dentro do meu coração, a fim de não pecar contra ti. É no coração que tem que ficar a palavra do Senhor. Quer viver o propósito de Deus este ano? Por favor, cuida de teu coração. Será que alguém entendeu alguma coisa? Não adianta te dizer que vai ser abençoado. Porque a primeira luta é dentro de você. Se você não se cuidar, vai se perder. Se você está cuidando dos outros e você próprio não se cuida, vai se perder. Veja a tua própria vida. Até em casa. Veja como é que você se cuida. Veja como é que você cuida o teu negócio. Veja como é que você cuida aquilo que Deus deu a você. O Paulo disse ao Timóteo: cuida bem dos dons que o Senhor colocou em você. Essa parte. O que o Senhor meteu em você. O que você recebeu, se calhar, numa imposição de mão, ou numa palavra, ou em alguma coisa. Você conhece o dom que você tem. Como é que você usa aquilo? Esse dom, se você não se cuidar, vai ser corrompido lá fora. Será que tu fala com alguém? Vais cantar mais uengue do que vir louvar a Deus. O problema é lá dentro. Oh não, pastor, nesse momento há muitas tentações, até no Facebook, nas redes sociais. O problema é você quando estás nas redes sociais. Onde o teu coração está a te levar? Quando aquelas imagens passam, teu dedo vai clicar lá, porque o problema é teu coração. Eu não vi, eu queria curiosidade de quê? Curiosidade aqui na Bíblia. Amém? Muitas tentações, papá.
Você foi no status dele porque quando você viu, por que você não bloqueou? Amém. O teu coração, cuidado. Senão não vai viver o propósito de Deus na tua vida. Eu acabei a minha pregação. Minha preocupação é o teu coração. Se calhar você já está dentro dessa lista. E se eu perguntar, você vai dizer não. Não estou. Nesse preciso momento você perguntar quem vai no céu, todos nós vamos no céu. Mas o problema é o teu coração. Então começa a se examinar você próprio. Você sabe com quem você não fala, você sabe. Você sabe qual é o tipo de conflito que você tem. Você sabe o que você faz lá fora. Você sabe qual é o negócio que você faz. Você sabe como é que você engana as pessoas lá fora. E quer viver o propósito de Deus? Será que tu fala com alguém? Jovem, para quem cuida do seu coração, não faz qualquer coisa, não toca qualquer coisa, não olha qualquer coisa, não fala qualquer coisa, não vá a qualquer sítio, para quem cuida do seu coração. Muita luta por causa das coisas desse mundo. Mas se você não cuidar do teu coração, essas coisas vão te levar no inferno.